11 de agosto de 2022 será reconhecido como um importante dia para a história da democracia brasileira. Curta esse vídeo que você vai entender por que a gente precisa dar o devido destaque à Carta às Brasileiras e Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito e todos os atos que aconteceram no Brasil inteiro para lançar este manifesto que até o presente momento já tem mais de 1 milhão de assinaturas e que tudo indica que nas próximas semanas ocorrerá novas e novas adesões, seja de intelectuais, artistas e também de pessoas que são lideranças na política e cidadãos comuns que simplesmente identificam a necessidade de defendermos o Estado de Direito. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP, ela foi, junto com a de Olinda, em Pernambuco, a primeira faculdade de Direito do Brasil. Ela foi fundada 5 anos depois do processo de independência, num decreto assinado por Dom Pedro I, portanto, em 1827. Então, ambas as escolas, elas são bicentenárias. Mas nós temos uma questão em particular que dá uma certa importância extra à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Se no período em que o Brasil era uma colônia, quando o Brasil ainda era explorado por Portugal, o Brasil tinha como eixo dinâmico a região que hoje a gente chama de Nordeste. Entretanto, ao longo do período imperial, do Brasil independente, especialmente aí no Segundo Reinado, São Paulo passa a ter cada vez mais uma importância maior em termos de economia para o Brasil, particularmente pela exportação de café. São Paulo também passa, graças à Faculdade de Direito da USP, a ser um polo irradiador dos ideais liberais, democráticos, republicanos e progressistas. Então vamos entender historicamente como isso evoluiu e como isso vai chegar à Carta de 1977, que combateu a ditadura militar, até nós chegarmos a 2022. Então vou fazer aqui uma breve explanação sobre a história dessa faculdade e do pensamento que emergiu por lá. E por que esse pensamento ainda continua atual e por que nós precisamos realmente defender o Estado de Direito. E, quem puder, assinar este manifesto. Então, a Faculdade de Direito foi fundada, como disse para vocês, em 1827. Entretanto, nós tivemos uma situação que foi logo em que nós estávamos ainda num período de formação dessa instituição. Ela não tinha essa fachada monumental que tem hoje, era um espaço bem mais restrito, menor. E aí, naquela época, teve um fato que marcou a história de São Paulo, que foi o assassinato do jornalista Líbero Bardaró por partidários de Dom Pedro I. Então vamos entender o que estava acontecendo. Dom Pedro I, ele lidera, de certo modo, o processo de independência do Brasil, que não foi realizado por ele foi pressionado. Quem assinou a Carta de Independência foi a Imperatriz Leopoldina no dia 2 de setembro. Aí, como Dom Pedro estava em São Paulo, chegou uma carta até ele, e essa carta ele proclamou então a independência do Brasil no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Então é importante a gente notar que Dom Pedro ele fez isso baseado na pressão de dois grupos políticos, um liderado por José Bonifácio de Andrada e Silva, que é considerado o patrono da independência, e o outro que é Joaquim Gonçalves Ledo, que teve um papel fundamental nesse processo da independência. Aliás, ele até antes de José Bonifácio já era um entusiasta da independência, mas também da abolição e da república, que só viriam a acontecer 7, quase 8 décadas depois. Mas vamos por parte. Então, Dom Pedro, ele, logo que é feita a independência, ele então inicia um processo de constituição ali do Estado Nacional, e ele passa a exercer de forma ditatorial a sua liderança política. Ele fecha a Assembleia Constituinte e ele escreve, redige de próprias mãos uma Constituição em que ele cria uma Constituição com 4 poderes. Poder executivo, legislativo e judiciário, e ele se coloca na função de poder moderador.
Então, o Dom Pedro ele começou a ser bastante criticado pelas suas posições e um movimento em São Paulo começou a contestar esse arbítrio perpetrado pelo Dom Pedro. E o jornalista italiano radicado no Brasil chamado Libero Bardarò era bastante duro em suas críticas ao regime de Dom Pedro e foi assassinado por partidários de Dom Pedro I. E aí, nesse momento, aconteceu um fato que mudou para sempre a história da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, havia um professor, um alemão, que imigrou para o Brasil, chamado Julius Frank, e Julius Frank, ele fundou, logo após o assassinato de Libero Bardarò, uma sociedade secreta dos estudantes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que passou a se chamar Burschenschaft Paulista. Então, a Bucha, como ela ficou conhecida, porque Burschenschaft era uma palavra de origem alemã, e aí no português ficava muito mais fácil chamar de Abucha. Então, a Bucha, ela começou a formar uma série de quadros no processo político do Brasil que tinha uma visão liberal, republicana e abolicionista. Então, era uma visão que contrariava as ideias absolutistas que às vezes prevaleciam no regime monárquico brasileiro. Apesar de ser uma monarquia parlamentar, os excessos cometidos por Dom Pedro I faziam com que houvesse uma corrente política que criticasse esse tipo de postura. E aí, em 1831, Dom Pedro abdicou por pressões políticas por onde ele passava e deixou, então, a responsabilidade do governo sobre os regentes, que vão, então, enquanto Dom Pedro II ainda não tinha idade suficiente para poder assumir o poder. Então, isso vai fazer com que ocorra no Brasil uma série de movimentos de rebeldia, alguns até de caráter separatista, no chamado período regencial, mas que ali, com tanta dificuldade, foi possível contornar, mas principalmente quando Dom Pedro então vai conquistar Dom Pedro II, agora que eu estou me referindo, né? Dom Pedro I vai para Portugal, e aí é outro capítulo da sua história de vida, que não vem ao caso aqui a gente dizer. Mas você tem uma intelectualidade paulista que cada vez mais vai radicalizando suas posições. Inclusive, depois que Julius Frank morre, eles constroem ali o túmulo dele dentro da Faculdade de Direito, onde está até hoje o túmulo de Julius Frank. Bom, então, nesse momento, nós temos então uma série de conflitos e quando finalmente esses conflitos cessam, nós temos o início do chamado Segundo Reinado. O Segundo Reinado vai ser uma fase muito interessante, porque vai ser no momento em que os pensamentos republicanos e abolicionistas vão progressivamente ganhando forma. E um dos centros irradiadores disso era exatamente a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, além da Bucha, que é a Burschenschaft Paulista, havia uma outra sociedade secreta, que é muito mais conhecida e que tem um peso político muito maior na história do Brasil, até por ela ser um movimento internacional e não restrito a um determinado local geográfico, né, que é a maçonaria. Só que a maçonaria tinha duas vertentes, o chamado Grande Oriente do Brasil do Lavradio, que era monarquista e seguia as ideias de José Bonifácio, e o Grande Oriente do Vale dos Beneditinos, que era o Grande Oriente que se localizava na Rua do Vale dos Beneditinos, no Rio de Janeiro, por isso tinha esse nome, não tinha nada a ver com a Igreja Católica, era simplesmente o nome da rua onde ele se localizava, e por causa disso ele era um centro irradiador das ideias liberais, progressistas, abolicionistas e republicanas. Bom, esse movimento, então, vai progressivamente formando um movimento republicano e leva à fundação do Partido Republicano Paulista. Então, nós temos um importante movimento ali, que é a Convenção de Itu, em que é fundada esse partido. E quando esse partido ele se funda sob a bandeira da Proclamação da República, e aí naquela época nós tínhamos dois movimentos que eram concomitantes, que era o movimento republicano e o movimento abolicionista. Então haviam republicanos que eram abolicionistas e republicanos que não eram abolicionistas. Como haviam republicanos que eram como haviam monarquistas que eram abolicionistas e monarquistas que não eram. Entretanto, a esmagadora maioria do movimento republicano era sim abolicionistas e a minoria do movimento monarquista era de pessoas que defendiam a continuidade do regime de escravidão.
Então, essa polêmica fez com que a própria maçonaria se colocasse como dividida. E vale lembrar que dentre os republicanos haviam várias tendências, inclusive os moderados e os exaltados. Então você tinha os chamados jacobinos, que era o que hoje a gente chamaria de esquerda, que eram bastante radicais. E nesse meio do Largo de São Francisco, então nós tínhamos os bucheiros e os maçons que defendiam essa visão. Vamos lembrar uma coisa importante. Hoje nós criticamos o liberalismo e o neoliberalismo. Só que o neoliberalismo não tem nada a ver com esse liberalismo que a gente está falando. Nós estamos falando numa época que você vivia um regime monárquico e que você tinha uma série de ideias absolutistas e ideias associadas à visão obscurantista da igreja que eram combatidas por esses revolucionários. Então vamos lembrar que naquela época ser liberal era ser revolucionário, era ser progressista. Coisas que com o tempo isso vai mudando. Então nós estamos falando uma história de longa duração. Então a bucha, ela consegue ter um papel muito importante na política paulista, mas também a maçonaria do Grande Oriente do Vale dos Beneditinos, Grande Oriente brasileiro da Rua do Vale dos Beneditinos, ela vai cada vez mais se sobrepor enquanto hegemônico no movimento maçônico e progressivamente a maçonaria vai tomar uma posição a favor da abolição da escravidão e da proclamação da República. Logo, isso será conquistado, em outro momento nós vamos falar disso, o foco agora é a importância histórica do Largo de São Francisco, e aí esse movimento consegue garantir a proclamação da República com o apoio dos militares e com o apoio dos monarquistas que haviam convertido ao regime republicano de última hora. Então nós temos aqui uma frente ampla que levou à construção da República. Eu acho pesado nós dizermos que a proclamação da República foi um golpe militar. Sim, foi uma quartelada. Entretanto, não há revolução que você não faça sem quebrar as cascas. E naquele momento foi o que foi possível fazer. Não foi a República dos Sonhos, sem dúvida que não. Entretanto, nós precisamos dizer que ali havia um núcleo dentro dessa República Velha que tinha uma característica que era essa da defesa do chamado Estado de Direito. Então, isso é para a gente entender o movimento de hoje, por que tem tanto peso essa tradição do Largo de São Francisco nas grandes questões políticas nacionais. Então, a República Velha, conhecida também como República do Café com Leite, que é marcada por uma aliança entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais que se revezavam no poder. Então, essa aliança e dessas oligarquias fez com que, no caso, o poder ficasse hegemonizado por essas oligarquias. Mas não eram só eles que governavam. Havia uma emergente classe média, principalmente em São Paulo, que era a região que mais crescia economicamente, mas também no Rio de Janeiro, nas capitais nordestinas. Então nós tínhamos outros setores emergindo naquela sociedade. Ela não era uma sociedade tão estanque que nem era na época do Império. E aí, nesse movimento, nós tivemos uma série de quadros que emergiram. Vamos dar um exemplo aqui na República Velha. Rui Barbosa na campanha civilista em 1910, em que, nas eleições, ele enfrentou o Marechal Hermes da Fonseca, que era um militar, e que, no caso, o Rui Barbosa era um civil que dizia que a campanha dele se baseava na moralização, no combate à corrupção, e que ela se baseava na questão de colocar uma transparência sobre os serviços públicos e em termos da democracia. O militar Hermes da Fonseca era associado àquele regime autoritário, porque desde a proclamação da República, então nós vamos ter cada vez mais uma presença cada vez mais constante dos militares na política brasileira. Aí vem a Revolução de 30, e a Revolução de 30, ela vai depor a oligarquia paulista e a oligarquia mineira. Basicamente, ela vai se constituir numa aliança entre aqueles que perderam as eleições que antecederam a esse processo, tanto que ela foi liderada por Getúlio Vargas, que foi o candidato derrotado. E essa oligarquia, ela é uma troca de oligarquias, mas que vai ter uma transformação profunda no Brasil. Apesar do programa da Aliança Liberal não ser um programa
propriamente nacionalista, desenvolvimentista, ele vai acabar sendo por causa das questões internacionais, a crise de 29 e uma série de determinações políticas e alianças que vão ocorrer, que vão fazer com que Vargas tenha um perfil diferente. E aí, em 1932, um grupo de estudantes do Largo de São Francisco vai ser assassinado. O Getúlio Vargas não vai cumprir o acordo que ele faz com o Partido Democrata, que era um partido que era de São Paulo e que era onde se aglutinava esse setor progressista da Burschenschaft paulista. E aí esse partido, então, se rebela contra Vargas, se alia ao seu velho rival, que era o PRP, eles eram inimigos e nem se conversavam, mas eles se aliam e fazem a Revolução Constitucionalista de 1932, em que o centro da questão é a defesa do Estado Democrático de Direito. Porque naquela época Getúlio Vargas fez a Revolução, prometeu uma nova Constituição e não entregou. Além do que Getúlio não combinou o acordo que eles tinham feito de passar o governo de São Paulo sobre a interventoria, no caso desses paulistas do Partido Democrata. Bom, o 32, a elite paulista e esses setores do Largo de São Francisco, que agora estão unidos, eles são derrotados. Entretanto, eles se recompõem com o varguismo, principalmente o setor mais ligado ao agronegócio, ligado às indústrias incipientes de São Paulo, e eles se entendem com Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas então vai ser uma mãe para esses industriais, tanto que a industrialização de São Paulo foi uma coisa de uma escala sem precedentes na história do Brasil a partir de 1930. E aí nós vamos ter uma série de políticos ao longo da história egressos dessa tradição, tanto mais à esquerda quanto mais à direita, alguns que chegam à presidência do Brasil. Um exemplo é o próprio Jânio Quadros, que ele era mais conservador, mas que renunciou e que tinha uma perspectiva de política externa bastante avançada, chamada política externa independente. Vamos avançar um pouquinho, eu estou falando aqui muito do passado, precisamos chegar aqui no período mais recente para vocês entenderem essa carta. Em 64 temos o golpe militar, a perseguição dos estudantes. É importante lembrar que naquela época já estava constituído o Centro Acadêmico 11 de Agosto, que progressivamente ele vai substituindo a Bucha no seu papel. Então, o Centro Acadêmico 11 de Agosto era uma sociedade aberta. Então, você se elege ali, monta a sua chapa, disputa, e é diferente da Bucha, que você tem que ser convidado para poder participar dela enquanto sociedade secreta. Então, toda essa situação que levou aí à ditadura militar sofreu uma grande resistência no movimento estudantil, inclusive do movimento estudantil de São Paulo. Houve muita resistência no próprio Largo de São Francisco e houve intervenções, professores que foram demitidos, professores que foram nomeados, e essa tradição foi se mantendo até que nós temos a Carta de 1977. Essa carta é muito interessante porque em 1975, Vladimir Herzog tinha sido assassinado pela ditadura militar. A ditadura mentiu que ele tinha cometido suicídio na prisão, fez até uma foto fraudada dele, como se ele tivesse se enforcado. E aí houve toda uma resistência, uma missa na Catedral da Sé em homenagem a ele. E aí o que se falava naquela época era de paz, do fim desse tipo de repressão. E aí nós temos, então, em 1977, como reação aos arbítrios da ditadura militar, um setor que era mais conservador, não era nem de esquerda, que lançou a Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito. Bom, nós já podemos imaginar o que vai acontecer. Então, em São Paulo, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco lança essa carta. Essa carta ela tem um grande impacto, faz com que o Geisel decrete que ele vai fazer uma abertura democrática lenta, gradual e segura. Em seguida, nós temos as greves do ABC em 1978, lideradas pelo Lula, mas o grande movimento de massas que vai derrubar a ditadura será exatamente as diretas já. Então, eu contei toda essa história da independência do Brasil até o final da ditadura para vocês verem a importância que teve a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, principalmente na República Velha, em que praticamente todos os presidentes da República de origem paulista eram estudantes do Largo de São Francisco.
E hoje, no governo de Bolsonaro, com todas as ameaças que Bolsonaro faz à democracia, com todos os riscos que ele representa ao Estado de Direito, em que ele ataca poderes constituídos como o STF e como o Poder Legislativo, essa carta emergiu. Ela não é uma carta de apoio ao Lula ou apoio ao outro candidato. Ela é uma carta em oposição ao arbítrio, em oposição à tentativa de Bolsonaro de ser um autocrata, de ser um ditador e de derrubar as instituições para fazer prevalecer os interesses do seu grupo político. Então essa carta ela é louvável. Ela é uma iniciativa que carrega toda uma tradição democrática dessa faculdade que tem um histórico dos ideais progressistas. Hoje nós temos críticas ao chamado liberalismo, mas são críticas que vão além daquilo que o liberalismo conquistou, não a quem. Ou seja, o liberalismo conquistou para nós a democracia, conquistou para nós a abolição da escravidão. Mas nós sabemos que isso não foi o suficiente para libertar o povo. Nós precisamos de mais. Nós precisamos de uma democracia popular. Nós precisamos de realmente garantir direitos trabalhistas à população. Entretanto, nós não queremos regredir ao que já conquistamos. Então, se nós já temos um Estado de Direito, é isso que é necessário a gente manter. E aí fica claro a lição desse momento histórico para o povo brasileiro. A liberdade, ela não é dada, ela é conquistada. E qualquer direito que as gerações antigas conquistam e que nós herdamos, cabe a nós manter para a nossa geração e para gerações futuras. Então, parabenizo a iniciativa de todos aqueles que se envolveram na elaboração desse manifesto, reconheço a importância histórica desse dia, que vai, sem dúvida, ficar registrado na história do Brasil como um dos grandes movimentos que evitou com que Bolsonaro decretasse um estado de arbítrio, decretasse uma ditadura e descaracterizasse a data do 7 de setembro, que é o bicentenário da nossa independência, que é uma data para todos os brasileiros e não só para o grupo político dele. Viva 11 de agosto de 2022, a data histórica que lançou o Manifesto das brasileiras e brasileiras em defesa do Estado democrático de direito. Parabéns a todos que assinaram e se você ainda não assinou, procure que você vai conseguir encontrar esse site e vai poder assinar. Até a próxima!